Quem é o Avangard? O Avangard é míssil? Não. Não. O Avangard é um planador. Planador do inferno. Ele é um planador que é levado na frente, ele é conduzido por um míssil, um ICBM, tá? Um míssil intercontinental com 16 mil quilômetros de alcance, tá? Hipersônico também, e ele atua como um veículo de reentrada, tá? Porque nós temos 3 categorias: subsônico, supersônico e hipersônico. Subsônico é abaixo de Mach 1, é a velocidade do som. Tá? Acima de Mach 1 e até Mach 5, você tem o supersônico. A partir de Mach 5, você tem o hipersônico. Por exemplo, o Kinzhal, que é mentira, o Patriot, nenhum Patriot abateu nenhum Kinzhal foi abatido. Só quem abateu os Kinzhal foi os alvos, a maioria com gente da OTAN dentro. Centenas de analistas e milhares de soldados da OTAN com outras roupas morreram ali na Ucrânia. Aproximadamente 40 mil mercenários estão enterrados e adubando aquelas terras. Tá? Então é o seguinte, você tem esse míssil, esse Avangard, que ele desce como planador, como uma bola de fogo, mas ele carrega uma ogiva nuclear que pode chegar a 6 megatons. Falam que de 2 a 6 megatons. Como eu já falei, 1 megaton são 10, 20, 40, 60, 70, 700 bombas de Hiroshima. Né? Então, para vocês verem o que é 1 megaton. Né? 1 megaton dá essa brincadeirinha aí. Porque o outro é quiloton. Um é milhares de quilos e milhares de toneladas, e outro é 1 milhão de toneladas. Tá? 100 bombas de Hiroshima, 10 bombas de Hiroshima são 140. São 10, 20, 40. 10, 20, 20, 40, 60, 70 bombas de Hiroshima. 70, não são 700. 70 bombas de Hiroshima, 1 megaton. Então, pode carregar de 6. 7 vezes 6, 42. Não. 420 bombas de Hiroshima tem esse rapaz, esse veículo. Ele tem aproximadamente 12 metros de comprimento, de envergadura. E ele não é publicado, mas ele provavelmente estão todos eles montados no R-36M2, tá? Um ICBM intercontinental que foi praticamente substituído. Ele ainda está em serviço, mas ele está sendo substituído pelo RS-28, o Sarmat. E todos eles equipados com os MIRV, veículos de reentrada de múltiplos alvos independentes. Ou seja, você lança um míssil e ele lá em cima lança 16 veículos independentes que vão procurar cada um seus alvos. Cada míssil desse pode ter, depende do propulsor, até 1,5, 2 megatons. Calcula-se que até 3, mas o normal, o oficial, são 750 quilotons, tá? Que dariam 10, 20, 40, 50 bombas de Hiroshima. Não. Esses MIRV, e ainda tem o MRV. Qual é a diferença do MRV?
ele é um veículo de reentrada múltipla, ele tem várias, mas ela se fragmenta sobre seu alvo. Ela não tem endereço para outro lugar. O endereço dela ali é fazer uma chuva. E esse rapazinho que voa e já está operacional, ele está em Ajne, no Oblast de Oremburg, já entrou a 2ª divisão aérea com o 2º. O alcance dele, como eu falei, bota aí 16 mil quilômetros, fora o planeio de reentrada. Ele entra numa bola de plasma a 32 mil quilômetros por hora. Só para dizer para vocês, o Kinzhal tem quase 1/3 dessa velocidade, apesar de hipersônico também. O que os Estados Unidos têm igual? Nada. Nada. Parecido? Nada. Hipersônico nos Estados Unidos. Hipersônico, ele tem os Minuteman, de 1970. O Minuteman é da década de 60. Calcula-se que metade deles não esteja operacional. Disseram as bocas malditas que precisa de $1 trilhão para reformar todos os seus silos, além dos Tritons 2 e os Minuteman 3, tá? Que seria o suprassumo dos Estados Unidos, e estão com 50 anos de idade. De lá para cá, a Rússia desenvolveu 3 famílias de mísseis. Inclusive, foi descontinuado porque ele vivia na Ucrânia e calcula-se que a Ucrânia passou todos os seus segredos de aeronavegabilidade para ele. Provavelmente, tá? Ele será modificado, é o RS-36. Porém, como veículo, serve muito bem para levar Avangardes. E o Avangard tem essa característica, ele pertence às armas simplesmente, né, indefensáveis. Indefensáveis. Tem mais coisa? Tem muita coisa. A Rússia perdeu um submarino? Bem, a Rússia perdeu um submarino, mas está colocando 12 navios no mar, agora até novembro, sendo que no meio deles, né, um submarino nuclear da classe Yasen, a última classe de submarinos dele, o submarino de borracha, o submarino indetectável nuclear. Esse ninguém vê em lugar nenhum. É o 5º ou 6º de uma frota de 12. As encomendas, se não me engano, são 12, e esse é o 5º ou 6º. Já é a metade da frota dele. Tá? Depois a gente fala sobre esse submarino, já falei uma vez, mas a gente fala sobre a frota submersa da Rússia. A de superfície é o de menos, porque junto com a frota submersa, a gente tem o nosso querido Belgorod. O nosso querido Belgorod é um submarino, como eu já falei, da classe Oscar II, que carrega o status 6, o Poseidon, o drone submarino que viaja dentro d'água a uma profundidade inalcançável. Por quê? Porque os submarinos mais fundos que vão é na faixa dos 400 metros. Esse Yasen mesmo, o ponto de ruptura dele são 650 metros. É uma profundidade muito alta. Nessa profundidade, ele começa a entrar em processo de colapso, que foi o que aconteceu com aquele submarinozinho que esmagou os caras que foram lá se enterrar do lado do Titanic. Tá? Aquele é um colapso, é uma implosão interna. Colapsou. Então, é com 650 metros. Só para vocês saberem, o status 6, o Poseidon, viaja a 1 quilômetro de profundidade. O que ele carrega? Ele pode carregar 50 megatons numa bomba. Dizem que até 100, mas pelo menos 50. Não. Quantos existem? É um número secreto, que eu não tenho, mas já tem pelo menos 2 ou 3 Belgorods totalmente operacionais, cada um carregando 6. Então, 6 vezes 3, 18.
Se explodir na Baía de Guanabara, eu sou torrado aqui a 20 quilômetros de distância da Baía de Guanabara em linha reta. Tá? 25 quilômetros da Baía de Guanabara em linha reta. Eu vou virar churrasquinho. E toda a cidade do Rio de Janeiro, e tudo, até a Raiz da Serra, Xerém, tudo aquilo ali, tudo em volta vai tudo para o saco. Cidade do Rio de Janeiro vai para o saco. Existem 18 para fazer isso em 18 cidades do mundo, aonde quiserem. Provavelmente não vai vir nenhuma aqui para o Rio de Janeiro. Tá? Ó, Putin, tem a bandeirinha sua, por favor. Mas outros países podem fazer isso. Portanto, você tem que entender a lógica do outro país. A lógica deles não é assistir novela. A lógica do Putin não é se importar com o que a mídia OTAN está falando dele. A lógica do povo russo, soviético eu falo por causa do entorno, não é esse. Países títeres estão fazendo aí como a Armênia está fazendo, colocando o seu país em rota de colisão, porque liderado por meia dúzia de vagabundos que vão fazer o povo armênio chorar lágrimas de sangue. Todo mundo pergunta por que a Rússia não foi lá ajudar, e a gente se pergunta por que eles não se ajudaram. Os Estados Unidos vai lá ajudar? Não, os Estados Unidos vai lá para tentar desestabilizar a Rússia. E o que a Rússia pode fazer? Lavar as mãos e deixar o pau rolar. Rola o pau. Quem pode mais chora menos. É o certo. Pragmatismo vai dizer o que é certo. Geopolítica não é aula de bom mocismo. Geopolítica são resultados. Tá? Se é 100%, senta o dedo. É assim que o 01 falava, não é?